Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Tanto a primeira leitura, que foi extraída do primeiro livro dos Reis, capítulo 18, de 20 a 39, como o salmo de hoje, que é o Salmo 15, e o Evangelho, é um grande alerta para nós católicos. E eu vou explicar por que é um grande alerta. Jesus ele está querendo nos dizer que nós precisamos tomar cuidado com todo falso ensinamento que vai se surgindo no decorrer da vida da igreja. Vocês veem que na primeira leitura Elias ele é enviado justamente para falar para Acais, que estava se deixando levar por uma mulher chamada, agora esqueci o nome da Jezabel, obrigado, por Jezabel, que era uma pagã, e que estava introduzindo todo o paganismo dentro da religião judaica. Por isso que está aqui falando desse tal Baal, né? Ela servia a Baal, o povo de Deus servia a Javé, o Deus, o Criador de todas as coisas. E hoje, nessa leitura, nós vimos que Elias provou que Deus é Deus e que Baal não é nada. E, ao mesmo tempo, no Evangelho, Jesus está nos dizendo o seguinte: olha, antes desse mundo, esse mundo que nós estamos aqui, que nós vivemos, porque Deus nos criou para estarmos no paraíso terrestre. Lá, quando os nossos pais viviam numa alegria plena, tudo era belo lá. Lá não era um caos, era um cosmo, era uma ordem. Mas Deus tinha dito para os dois para não comerem do fruto daquela árvore, porque eles iam morrer. Ou seja, o pecado iria entrar no mundo e eles desobedeceram. Aí pronto, o paraíso terrestre se tornou essa bagunça terrestre que nós estamos hoje. Olha o mundo como é que está. Não foi assim que Deus criou o mundo para nós. Só que Deus encontrou uma forma agora. Nós vivíamos no paraíso terrestre, agora estamos vivendo nesse mundo que não nos traz felicidade nenhuma, e Deus nos dá agora uma proposta de que, se nós obedecermos a Ele, como Ele sempre pediu, diante da paixão e morte de Jesus que nos salvou, nós agora iremos morar com Ele. Olha que coisa maravilhosa, gente. Nós iremos para o céu para morar com Deus.
Por isso, a morte que foi vencida por Jesus na cruz, ela se tornou agora uma passagem. A morte é apenas uma porta de entrada para nós convivermos com Deus no céu. Essa é a grande verdade que Jesus veio nos trazer. Por isso que ele sempre falava do reino dos céus, do reino dos céus e do reino dos céus. Lá tem muitas moradas, e eu já vos disse, fiquem em paz, eu vou lá e vou preparar, e quando tiver tudo preparado, eu virei para levar vocês. Que coisa maravilhosa, morar e viver com Deus, não tem coisa melhor desse mundo, não vai ser nesse mundo mesmo, vai ser lá. E aí Jesus dá a condição, que é o evangelho de hoje. Nós precisamos ser fiéis ao que Ele nos ensinou. Tudo que foi ensinado por nosso Senhor Jesus Cristo, nós precisamos cumprir. Ou seja, quando nós não cumprimos o que Deus nos manda, nós caímos na desobediência, e aí é o pecado que entra. E a única coisa que vai nos impedir de entrar no céu é o pecado. Se o pecado da desobediência tirou os nossos pais do paraíso, o pecado da desobediência nossa ao que Deus nos ensina vai nos tirar do céu. E eu sei que ninguém aqui quer ir para o inferno, então para nós não irmos para o inferno, vamos estar em estado de graça, vamos deixar o pecado de lado, vamos parar com esse negócio de pecado mortal na nossa vida e vamos andar na graça de Deus para nós irmos morar com Deus no céu. Por isso que eu estou falando que esse ensinamento hoje é para nós católicos. Porque na Igreja Católica está contido todos os ensinamentos que Jesus deixou. Tudo. E é por isso que nós precisamos cada vez mais nos aperfeiçoar e lermos, estudarmos e ouvirmos o que a Igreja nos ensina, para nós não nos desviarmos, porque aí entra o que Jesus está dizendo, né? Se Ele está dizendo que aquele que ensinar o errado vai ser pequeno no reino dos céus, e não fique pensando que aqui Jesus está falando que é pequeno, essa pessoa vai lá, ela ensinou um monte de coisa errada aqui. Tudo que Jesus nos ensinou, ela nos ensinou de forma contrária, e agora ela vai ser lá no céu, vai ficar num lugar bem... Não é isso, ele está dizendo que vai ser privado, não vai para o céu, não. Então, existe os que ensinam o certo e existe o que ensina o errado. E nós precisamos estar atentos para isso, para nós não nos deixarmos levar por aqueles que estão ensinando o errado. Esse é o cuidado que nós precisamos ter. E aqui no Brasil, são tantos ensinamentos errados. Por isso que eu estou falando para os católicos. Quantos erros os protestantes ensinam. E quantos católicos abandonando a verdade que Jesus deixou na igreja e indo para essas igrejas que não são igrejas, são seitas. Ensinam mal, falam mal da Igreja Católica, falam mal de Nossa Senhora, falam mal da Eucaristia. E quantos católicos abandonaram a igreja para ir atrás? Ensinamento errado. E quantas seitas? Não, as seitas eu já falei. E quantas religiões que estão aí também? E as pessoas deixam a igreja para ir lá, para o outro ler a mão, para colocar, para pedir coisas e oferecer cachaça.
E que as pessoas seduzidas por uma falsa caridade acham que lá é o melhor, porque lá se pratica a caridade. E não tem lugar onde se praticou a caridade maior do que na Igreja Católica. Já começa quando Jesus, Ele é a caridade por excelência, Ele dá a vida e morre por nós. E aí nós vamos vendo a caridade que os apóstolos dão à vida. E os ensinamentos que os santos, com a caridade deles, não existe lugar onde a caridade é mais praticada. E me desculpe nós por ignorância, porque não estudamos, não nos aperfeiçoamos, nos deixamos levar facilmente. Aí Jesus está dizendo o que Ele ensinou não pode ser ensinado errado. O que Ele ensinou, até uma vírgula não pode ser tirada. E quantas vírgulas já foram tiradas? E aqui até mesmo dentro da igreja, né? Quantas vezes São João Paulo II e Bento XVI nos alertou contra a chamada teologia da libertação, pedindo que nós tomássemos cuidado. Essa teologia baseada no marxismo. Imagina Marx. Ele falou que a religião é o ópio do povo. O ópio é uma droga. E quando a pessoa usa, ela fica toda alienada, né? Então, a religião é o ópio. Então ele está dizendo, larga a religião. Infelizmente, a teologia da libertação, ela está impregnada de ensinamento marxista. E aqui eu digo, São João Paulo II, quantas vezes alertou a igreja, e Bento XVI também, para tomarmos cuidado com esses falsos ensinamentos que nos tiram do caminho de Deus. Quem ensinar tudo que estiver contra isso aqui, está fora. Além de ser impregnado por um erro, ensina errado. Aí as pessoas, na ignorância, porque não entendem, acabam saindo. E acabam não entrando nessas coisas. E vão se perdendo por falsos ensinamentos. Quem é católico tem que ser católico. E católico até morrer. E tem que ser católico com os ensinamentos que Jesus nos deixou, que passou pelos apóstolos, pelos santos padres, até chegar a nós hoje. E que nós damos o nome disso de depósito da fé, que está ali. É ali que está a fé da igreja, e que nós não podemos deixar de lado, que está na tradição, que está nos ensinamentos dos santos, como hoje nós estamos vendo a vida. Hoje a igreja celebra Santo Antônio, que nos ensinou tanto. Então vocês poderiam dizer assim, então, Padre Augusto, o que é que eu devo fazer? Vamos ficar com o catecismo da igreja. Quem não tem, é preciso ter o catecismo da igreja em casa para estudar. É o mínimo. Com as sagradas escrituras. E aí nós vamos nos apegando ao que os santos, no decorrer da igreja, foram nos ensinando. Aí nós temos que ler Santo Agostinho, ler São Tomás de Aquino, São João da Cruz, Teresa d'Ávila, Duns Scoto, que foi um franciscano. As encíclicas papais, as exortações apostólicas. Peguemos as homilias, né? Entra no site do Vaticano e vai pegando as homilias ali
dos papas e tudo que eles nos ensinaram, isso vai nos firmar a não cairmos no erro de tantas pessoas que estão ensinando o errado e estão levando. E às vezes nós achamos até que isso é normal, né? Não é normal, não. Isso é perigoso para a salvação nossa, para a salvação da minha alma e da sua. Precisamos ser firmes. Porque, termino dizendo, porque quem os praticar, ouviu, praticou e ensinou, será considerado grande no reino dos céus. Então essas pessoas que eu acabei de dizer, Santo Antônio que ensinou, o certo está agora diante de Deus. E todos esses santos, que nós precisamos cada vez mais ler, porque na medida que nós vamos lendo, a fé da Igreja Católica vai se firmando, centralizando-se dentro de nós, ao ponto de que nenhuma pessoa que ensina errado vai nos levar facilmente. Ou melhor, nós vamos estar tão impregnados do ensinamento da igreja que são eles que virão, eles que retornarão. E no dia de hoje, Santo Antônio, ele que é chamado, que é considerado também o doutor da igreja, que ele interceda no céu, para que a fé católica que ele tanto lutou, não se desvie de nenhum de nós, e que a Virgem Maria nos ajude a sermos fiéis. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.